Olá, turma, aqui quem vos fala é o professor Zé Maria, dando continuidade aos métodos iterativos, ainda se tratando do método de Jacobi. Vamos resolver mais uma vez esse sistema, só que agora ele nos deu a precisão de quanto? 0,05, e aqui ele já nos deu o valor inicial x0 de quem? 0,7 menos 1,6 e 0,6. Está aqui o sistema, 3 equações. Primeiro passo que nós temos que fazer é observar se o sistema converge ou não. Então, antes desse, eu vou construir a matriz aumentada. Então, aqui eu vou ter a matriz A, vamos construir. Primeiro, vamos construir a matriz dos coeficientes. Então, aqui a matriz que nós vamos ter 10, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 3 e 10. Construída essa matriz, nós vamos agora, está construída a matriz, nós vamos ver o seguinte: se converge. Vamos ver a convergência. Primeiro vamos usar o critério das linhas. Aqui eu tenho minha diagonal principal, ó. Então, analisando o critério das linhas, nós vamos ter o seguinte. Vamos ver aqui das linhas. Observa aqui, ó, o módulo de 10 é maior que 2 mais 1. Então, o que é que eu vou ser, ó? 10 é maior que o módulo de quem? De 2 mais 1. Então, converge. Essa primeira linha já está ok, né? Vamos ver a segunda linha. 5. Isso tem que ser maior que o módulo de 1 mais o módulo de 1. 1 mais o módulo de 1. Também está ok, porque ó, 1 mais 1, 2, 5 maior que 2, certo? Vamos ver agora a terceira linha. 10 tem que ser maior que o módulo de 2 mais o módulo de 3. 2 mais 3, 5. Então, eu já sei que esse sistema converge. Então, ele atende pelo critério das linhas. Então, o sistema aqui, convergência, eu posso dizer que já está ok, converge pelo critério das linhas. Não há necessidade de eu fazer pelo critério das colunas. Por quê? Porque ele já convergiu pelo critério das linhas, certo? Então, a outra coisa que nós vamos fazer agora é o que? Nós vamos, terceiro passo, vamos definir as equações de iteração. Vamos lá nas equações de iteração. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós temos que isolar x1 na primeira equação, ó. Vamos isolar x1 na primeira equação, x2 na segunda equação e x3 na terceira equação. Então nós temos aqui as seguintes equações de iteração. Vamos lá. x1, a primeira equação de iteração, x1 vai ser igual a 1/10, que nós estamos isolando, né? x1, 1/10 de quem? De 7 menos 2x2 menos x3. A outra equação de iteração, x2, nós temos 1/5 de quem? Menos 8 menos x1 menos x3. A outra equação de iteração, x3, nós temos 1/10 que multiplica quem? 6 menos 2x1 menos 3x quem? x2, certo? Aqui são as equações de iteração que nós temos. Essas três equações. Ou seja, para x1 eu tenho essa equação, x2, x3, cada um tem sua equação. Por quê? Porque nós isolamos. Quando eu isolo x1 na primeira equação aqui,
Então, quem está multiplicando passa dividindo. Vai ser 7, está mais 2, vem menos 2, né? Passo esse termo para cá negativo, vai ficar 7 menos 2x2 menos x3. E depois 10 tem que se passar dividindo, ou seja, então a primeira equação vai ser x1 igual 1, que vai ser dividido por 10, que multiplica tudo isso aqui. Lembrando agora que nós temos o meu x inicial, lembrando que meu x0 vai ser quem? Ó? Nós temos x1 0,7, x2 menos 1,6 e x3 0,6. Isto dá o meu valor inicial, que é x0. Por quê? Porque quando nós formos agora construir a minha primeira iteração, aí nós vamos ver o seguinte, que no lugar de x1 nós vamos usar 0,7, no lugar de x2 nós vamos usar 0 menos 1,6 e no lugar de x3 nós vamos usar 0,6, certo? Porque toda vez que eu vou resolver meu sistema, a minha solução depende da solução anterior, né? Então vamos para a primeira equação. E lembrando também que agora eu tenho um critério de parada, eu tenho que obedecer um valor do meu erro, ou seja, da minha precisão, de 0,05. Então isso aqui eu tenho agora que trabalhar com os critérios de parada, certo? Então vamos primeiro aqui à primeira iteração. A primeira iteração que eu tenho, eu vou estar sempre o seguinte, lembrando que eu vou trabalhar com quem? Agora com esses valores, ó. Então, minha primeira iteração, vamos lá. Primeira iteração aqui. Eu tenho x1 da minha primeira iteração, vai ser quem? Vai ser, ó, 7, né? 1/10, que multiplica 7 menos 2, que multiplica x2. Quem é x2 agora? Ó? Minha solução anterior, meu primeiro aqui que eu tinha x era quem? Ó? X2 é quem? Menos 1,6. Menos 1,6 menos x3. Ó. Quem é x3 agora? 0,6. Fazendo toda essa operação aqui, nós vamos encontrar o seguinte resultado, 0,96. Agora eu vou encontrar x2 da minha primeira iteração. A equação de iteração é 1/5, que multiplica menos 8 menos x1 menos x3. Quem é x1? Aí nós vamos olhar aqui, ó, x1. Quem é x3? Nós vamos olhar aqui, ó, certo? Então aqui nós vamos ter 1/5, que multiplica menos 8, menos x1, 0,7, menos x3, quem é x3? 0,6. Fazendo toda essa operação aqui, nós vamos encontrar menos 1,86. Agora eu vou encontrar agora meu x3 da minha primeira iteração, ó. Então, o que é que nós vamos ver? Observar o seguinte. x3 da minha primeira iteração. A minha equação de iteração é 1 sobre 10, que multiplica quem? 6, menos 2 vezes x1. Quem é x1? 0,7. Menos 3, que multiplica x2. Quem é x2? Nós temos x2 quem? Menos 1,6. Menos 1,6, porque eu tenho, ó, 6 menos 2x1 menos 3x2, menos 3, que multiplica x2, e o x2 é esse número aqui, ó, menos 1,6. Fazendo toda essa operação aqui, nós vamos encontrar um valor de 0,94, certo? Encontramos aqui, ó. Então, aqui o meu primeiro resultado, ó, da minha iteração 1, eu tenho 0,96, eu tenho menos 1,86 e tenho 0,94.
certo? Tá aí os resultados de x da minha primeira iteração, x1 da minha primeira iteração, x2 da minha primeira iteração e x3 da minha primeira iteração. Nós vamos agora, como ele deu um valor de precisão 0,05, nós vamos agora trabalhar com o quê? Com critério de parada. Vamos observar a seguinte maneira. Eu vou agora trabalhar com critério de parada. Vamos lá. Estabelecendo um critério de parada para ver se nós já podemos parar. Lembrando, eu vou aqui, x0, os pontos, meu ponto inicial. x0 é quem? 0,7, menos 1,6 e 0,6. Isso aqui é o meu x0. Meu x1, os pontos que nós acabamos de encontrar, é quem? 0,96, menos 1,86 e 0,94, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Observe o que é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a operação. Aqui eu tenho esse vetor x1, 0,96, menos 1,86, 0,94. E x0 eu tenho quem? 0,7, menos 1,6, 0,6. Toda vez que eu for fazer a operação aqui, eu vou pegar o que eu tenho aqui, a atual menos a anterior, ou seja, x1 menos x0, que nós vamos ter a operação aqui desse vetor. Toda a operação que assim eu fizer agora vai ser em módulo, certo? Então eu vou pegar componente por componente, eu vou pegar 0,96 menos quem? 0,7. Eu vou ter de resultado 0,26, ó. Componente por componente e sempre em módulo, ou seja, o módulo de 0,96 é 0,96, menos o módulo de quem? De 0,7 é quem? 0,7. 0,96 menos 0,7, eu tenho o resultado de 0,26. Eu vou pegar o outro componente em módulo, então vai ficar 1,86 menos quem? Em módulo fica 1,6, eu vou ter o resultado de 0,26. Sempre subtração aqui, nós vamos sempre trabalhar em módulo, ou seja, agora eu vou ter 0,94, que é essa componente, menos quem? Essa outra componente que é 0,6. Eu vou ter um resultado de 0,34. Certo? Agora, qual é o valor máximo aqui em módulo desses daqui, ó? Observe que eu já tenho esse valor aqui, ó, como valor máximo dessa diferença aqui, ó, entre x1 menos x0. É o valor máximo que eu tenho aqui, ó. Certo? Agora o seguinte, para eu encontrar o critério de parada, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora colocar, ver se converge, ou seja, como é que se aproxima. Então vamos lá, eu tenho, colocação aqui o primeiro, que é para que nós compreendamos. Ou seja, para eu encontrar agora essa distância relativa, porque eu tenho a distância relativa entre duas interações, certo? E de uma certa, eu posso chamar assim, uma certa etapa R. Ou seja, eu tenho uma x1 e outra etapa x0. Eu tenho uma distância aqui relativa entre essas duas interações.
que é que nós vamos fazer? Sempre eu vou pegar o valor máximo em módulo de quem? Dessa diferença aqui que nós encontramos, nesse caso aqui eu já sei que é 0,34, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Dividindo por quem? Pelo maior valor máximo do resultado atual que eu tenho, ou seja, o resultado atual é x1, o valor máximo em módulo aqui eu tenho quem? Que é menos 1,86, ó. Certo? Então, eu posso chamar isso aqui, xk é de x1 menos xk menos 1, x0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o máximo da diferença entre esses dois, que é 0,34, em módulo, e vou dividir pelo maior valor em módulo da resolução atual, ou seja, de x1. Então, essa distância aqui relativa, aqui que eu vou encontrar, ó, perdão, dr, então isso vai ser igual, nós vamos pegar o valor máximo, que aqui é no infinito, máximo, dessa diferença, da distância, dessa entrada que vai de xk até xk menos 1, é quanto? 0,34 em módulo, que é o próprio 0,34, e vou dividir por quem? Observamos aqui a resolução atual que eu tenho, que é x1. O maior deles aqui em módulo é quem? 1,86. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 0,1827. Agora, ele tem que ser menor que minha precisão. A minha precisão é quanto? 0,05. Então, nesse caso, ele ainda é maior que meu epsilon. Se ele é maior, o que é que acontece? Eu ainda vou fazer outra iteração até encontrar esse valor aqui menor que epsilon. Então, vamos para outra iteração agora. Nós vamos ter outra iteração. Vamos para a segunda iteração. Lembrando que nós temos as equações de iteração e agora nós vamos trabalhar com quem? Substituindo com os valores de quem? De x1, né? Então, nós vamos ter aqui a primeira equação, ó, x1 da minha segunda iteração. Isso vai ser igual a 1 sobre 10 que multiplica quem? 7 menos 2 vezes x1, que é x2 menos 1,86 menos 0,94, que é x3. Todo esse resultado, quando nós fizermos as operações aqui, nós vamos encontrar 0,978. Vamos agora encontrar x2 da minha segunda iteração. Eu tenho 1/5, que é a equação de iteração, substituindo por os valores de x1. Vai ser menos 8, menos 0,96, menos 0,94. Fazendo essa operação, nós vamos encontrar 1,98. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar x3 da minha segunda iteração. Então, a minha equação de iteração é 1 sobre 10, que multiplica 6, menos 2 vezes 0,96 menos 3 vezes quem? Menos 1,86. Fazendo essa operação, nós vamos encontrar 0,966. Certo? Então, aqui nós temos a resposta aqui da minha segunda iteração. Nós encontramos esse vetor, 0,978 para x1. x2 nós temos 1,98. x3 nós temos 0,966. Certo? Aqui nós temos esses valores para x2. Agora nós vamos encontrar quem? O critério de parada. Nós vamos observar o seguinte. x1, quem é os valores de x1?
x1 nós tínhamos 0,96, nós tínhamos menos 1,86 para x2 e para x3 0,94. Isso daqui são os componentes do vetor da minha primeira iteração. Da minha segunda iteração aqui que nós acabamos de encontrar, ó. 0,978, perdão, 1, sempre negativo, aqui vai dar negativo, perdão, ó, voltando aqui negativo. Aqui também nós temos quanto? Menos 1,98. E, porque o resultado aqui, ó, perdão, colocando, retornando aqui o sinal de menos, que deu negativo. Menos 1,98, menos 1,98 aqui, menos 1,98 e 0,966. Nós agora vamos encontrar a diferença, né? x2 menos x1, ou seja, o vetor da minha iteração 2 menos o vetor da minha iteração 1. Nós vamos ter quem? Nós vamos ter os seguintes resultados. Esse componente x1 menos x1 aqui, x1 de x2 menos x1 de x1, nós vamos ter quem? 0,018. Primeiro componente. O segundo componente, em módulo, 1,98 menos 1,86, dá 0,12, né? Que eu já tenho 0,12. Vamos botar seta, alguma coisa, mais outro valor, 0,127. Agora o meu terceiro componente é 0,966 e tem um 0,94. A diferença desses dois componentes, nós vamos ter quem? Observando 0,026, certo? Observemos aqui já qual é o maior aqui, ó. O maior nós já temos aqui, ó. Que é quem? Esse valor máximo aqui, ó. Certo? O valor máximo desses dois. Agora, a diferença dos dois. Sempre eu vou também, da minha resolução atual, é o x2, né? Então, o valor em módulo de x2 vai ser quem, ó? 1,98. Então, a minha distância relativa aqui entre eles, vamos encontrar. Vai ser sempre o valor aqui maior da diferença de x2 menos x1, que é 0,12, 12,17, dividido por quem? Pelo maior em módulo da minha resolução atual. Minha resolução atual que nós temos é x2, ó. Quem é 1,987 ou 98, algo, só completei porque tem um 3 em cima e 3 embaixo. Então isso aqui, a divisão desse por esse, nós vamos encontrar o que? A minha distância relativa entre eles dois vai ser a divisão desse com esse. Nós temos 0,064. Então isto daqui ainda é maior que meu valor de epsilon. E aí, vamos para a outra iteração. Por quê? Porque este valor aqui que nós encontramos ainda é maior que epsilon, que é quem? 0,05. Nós agora vamos fazer a terceira iteração, certo? Porque eu já vi que não convergiu ainda. Como não convergiu, ou seja, este valor ainda é maior, então nós vamos partir para uma terceira iteração. Vamos lá. Minha terceira iteração, eu vou trabalhar com os valores da minha resolução anterior, que é x2. Minha terceira iteração aqui, nós vamos ter terceira iteração. Vamos construir aqui agora as equações de iteração, ó. x1 da minha terceira iteração vai ser igual. Lembrando sempre que
eu vou trabalhar com uma equação de interação de x1, só que agora eu vou substituir pelos valores de quem? De x2. Então, vamos ter aqui, ó, a primeira equação aqui de x1 é 1 dividido por 10, que multiplica 7 menos 2 vezes, eu tenho x2, que é 1,98, negativo, menos 1,98, menos quem? x3, que é 0,966. Então, esse resultado aqui vai ser igual a quanto? Quando nós fizermos essa operação aqui, nós vamos encontrar um valor equivalente a 0,994. É o valor do meu x1, da minha terceira iteração. Vamos agora encontrar x2, ó, da terceira iteração. Nós vamos ter 1/5, isso daqui dividido por quem? Menos 8, menos 0,978, menos 0,966. Quando feito essa operação aqui, nós vamos encontrar um valor de quanto? Menos 1,9888, certo? Vamos agora encontrar quem? x3 da minha terceira iteração. Eu tenho 1/10, né? Que multiplica 6 menos 2 vezes, observando aqui, 0,978 menos 3, que multiplica menos 1,98. Fazendo esta operação, nós vamos encontrar o seguinte resultado. É 0,9984. Então, aqui nós temos aqui minha solução de x, na minha terceira iteração, o seguinte vetor. Qual é o vetor que nós vamos ter agora? Nós temos, para x3, 0,9994 menos 1,9888, e ainda tem o outro vetor, a componente x3, 0,9984, certo? Aqui eu tenho esse valor. Agora vamos identificar o critério de parada, para ver se essa terceira iteração já me dá um valor do meu critério de parada, da minha diferença relativa das iterações, menor que ε, né? Menor que 0,05. Então, eu tenho, ó, x2, o vetor da minha segunda iteração, eu tenho 0,978 menos 1,98 e 0,966. Esse daqui são os valores das componentes vetoriais desse vetor x da iteração 2, né? Eu vou pegar agora x da iteração 3 que nós encontramos. Nós encontramos esses valores: 0,9994 menos 1,9888 e 0,9984, certo? Para eu encontrar, agora eu vou fazer a diferença, né, ó, do vetor x3 menos da iteração 3 menos o vetor da iteração 2, ó. Então isso nós vamos ter sempre componente a componente. Eu tenho que fazer a subtração esse menos esse, sempre componente por componente e valores em módulos, certo? Então nós vamos ter 0,994 menos esse valor aqui, nós vamos encontrar 0,0214 em módulo 1,9888 menos 1988, isto em módulo, nós encontramos 0,0088. Esse aqui em módulo menos esse
nós vamos encontrar 0,0324. Agora vamos ver quem é o máximo aqui, ó, dessa diferença. O maior que nós temos é esse aqui, ó, que é o valor máximo, né, do vetor. E da solução aqui atual, o maior, isso aqui em módulo vai ser quanto, ó? Isso aqui, ó, certo? Então agora, para eu achar a minha diferença, nós vamos fazer o seguinte. Então o que eu vou ter, ó, o maior aqui da diferença em módulo é quanto? Ó, tá em módulo que é para que nós compreendamos mesmo. 0,0324 dividido pelo maior da solução atual em módulo, que é 1,9888. Então esse resultado nós vamos ter quanto? 0,01629. Esse resultado sim, agora ó, ele é menor que meus Epsilon, que é 0,05. Se é menor, então aqui eu já considero o meu critério de parada, já vamos parar nessa terceira iteração, ó. Por quê? Porque esse resultado é menor que meu Epsilon. E meu Epsilon é 0,05, né? Então, a minha solução aqui, ó, eu tenho. Vamos lá. A minha solução, eu tenho x da terceira interação é igual 0,9994 menos 19888 0,9984. E você observa que isso aqui converte para quanto? Para 1. Esse daqui para menos 2. E esse aqui para 1. Então, minha solução x é igual a quem? A 1, menos 2 e 1. Está aqui a minha solução do meu sistema iterativo, né, pelo método de Jacob, ou Jacobi. Espero que tenham compreendido, turma. E, se necessário, volta aí o vídeo uma vez, duas vezes, para melhor fixação do conhecimento. Um abraço e até a próxima. Valeu, turma.